crianças, galerinha do quarto ano! Bora lá para mais uma aula de matemática? Eu sou a Pro Juliana Nadeu e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que é sobre a Copa do Mundo. E para me ajudar a falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Kelly, nossa intérprete de Libras. Olá, Kelly, que está deixando essa aula mais inclusiva para a comunidade surda. E para aqueles que podem me ouvir, mas não conseguem me ver, vou fazer uma breve descrição minha. Eu sou a Juliana Nadeu, tenho 1,67 de altura, a minha pele é branca, os meus cabelos são castanhos e lisos e estão presos num rabo de cavalo. Hoje eu estou vestindo um casaco roxo, calça jeans azul e bota marrom. Então vamos lá para a nossa aula de matemática? E hoje o assunto vai ser bem gostoso porque a gente vai falar sobre figurinhas da Copa. É uma febre, né, gente? Quando chega a época de Copa do Mundo, todo mundo compra um álbum de figurinhas e aí começa a colecionar. Tem eventos para trocar figurinhas repetidas. Vocês já participaram de algum evento de troca de figurinhas? Estão colecionando figurinhas da Copa do Mundo? Olha, hoje a gente vai falar sobre isso hoje, na aula. E vamos trabalhar com a habilidade EF04MA09A. E na aula de hoje nós vamos calcular as quantidades de partes das figurinhas da Copa e a escrita fracionária, ok? Preparados então? Olha só, na escola de Ronaldo, as crianças começaram a colecionar um álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Na hora do intervalo, a turma do quarto ano combinou de trocar as figurinhas repetidas. Então, nesse álbum aí, a gente tem as figurinhas dos jogadores das diferentes seleções que vão participar da Copa do Mundo. Daí tem algumas figurinhas que são mais especiais, douradinhas, né? Algumas figurinhas que são mais fáceis de conseguir, outras que são mais difíceis. Esses eventos de trocar figurinhas são muito divertidos. E lá na escola do Ronaldo eles fizeram também. Então, vamos dar uma olhadinha aqui numa situação que aconteceu no álbum de alguma criança. Olha só. Observe as figurinhas repetidas do João. Então, todas essas figurinhas que estão aí são as figurinhas repetidas do João. Quantas são as figurinhas repetidas do João? Então, vocês podem pausar esse vídeo agora, tá bom? Para contar as figurinhas que o João tem aí repetidas, tá? E preencher no seu caderno. E também preencham aí qual foi a estratégia que você utilizou para contar as figurinhas do João. Depois, retoma o vídeo da aula para ver o que a gente fez por aqui, tá bom? Então, quantas são as figurinhas do João? De que maneira a gente pode contar as figurinhas do João aí? Eu posso contar de uma em uma, né? E aí riscando uma, vou trocar para o preto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, mas assim demora demais. E se eu contasse as figurinhas por linha? Olha, eu já sei que uma linha tem 5 figurinhas. Então, eu posso ir contando, elas estão organizadas de um jeito que todas as outras linhas também têm 5 figurinhas. Estão vendo? Então, eu posso contar de 5 em 5. Na primeira linha tem 5, na segunda linha mais 5, então 10. Na terceira linha mais 5, 5, 10, 15. E na quarta linha mais 5, 5, 10, 15, 20 figurinhas. Então, o João tem 20 figurinhas repetidas. Eu posso contar pelas linhas, como vocês viram, e também posso contar, olha só, pelas colunas, não é mesmo? Quantas figurinhas eu tenho em uma coluna? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 figurinhas em uma coluna. Então, 4 aqui, na outra também. Então, 4, 4, 4. Então, 4 com mais 4, 8. Com mais 4, 12. Com mais 4, 16.
e mais 4, 20. É a mesma quantidade, só que o jeito de contar mudou. Ou a gente também pode usar uma multiplicação. Vocês já pensaram? Qual multiplicação que a gente pode usar para contar essas figurinhas? Bom, eu sei que tem 4 linhas, 1, 2, 3, 4 linhas, e em cada linha eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 figurinhas. Então, eu posso fazer uma multiplicação de 4 linhas por 5 figurinhas em cada linha, eu vou ter 20 figurinhas. Então, vocês marquem aí a estratégia que vocês utilizaram para contar as 20 figurinhas. Foi legal essa parte. E agora eu quero saber de vocês o seguinte. João vai trocar a 4ª parte destas figurinhas na hora do intervalo. Como podemos separá-las? Então, o João vai trocar a 4ª parte destas figurinhas na hora do intervalo. Como podemos separá-las? Podem pausar aí o vídeo também, pensar nessa forma, conversar com seus colegas. Professores, promovam rodas de conversas com os estudantes para poderem aí entender as hipóteses deles, aí os estudantes podem socializar as suas estratégias e depois vocês retomam o vídeo para ver como que a gente fez por aqui, tá bom? Como que a gente pode separar essas 20 figurinhas aí na 4ª parte? Olha, eu trouxe aqui então algumas tampinhas de refrigerante, 20 tampinhas, para a gente poder pensar o que é essa 4ª parte, tá? Então, elas estão todas aqui. E o que eu posso fazer com essas 20 figurinhas? Eu posso dividir essa quantidade em 4 partes. Que tal? Então, eu vou dividir em 4 partes. Eu vou colocando de 2 em 2 para ir mais rápido aqui. 1, 2, 3, 4 grupos, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4 grupos. Vou colocando de 2 em 2 para ir mais rápido. Vou distribuindo, igual a gente faz com cartinha em jogo de baralho, tá? Agora não vai mais dar para ir de 2 em 2, eu vou de 1 em 1. Então, eu dividi aqui as 20 figurinhas em 4 grupos, tá? Com a mesma quantidade. Cada grupo, então, tem 5 tampinhas. 5 figurinhas, olha só, a mesma quantidade, 1, 2, 3, 4, 5. A 4ª parte é uma dessas partes aqui. Então, quando eu falo, eu quero a 4ª parte, eu divido o todo pelos grupos, 4 grupos, tá? E um desses grupos é a 4ª parte. Para isso, a gente pode escrever uma fração. Vocês sabem que fração que a gente pode escrever que representa a 4ª parte? Muito bom! É a fração 1 sobre 4, ou 1/4. Vou anotar aqui ela no cantinho. 1/4, tá? E aí eu pergunto para vocês, a 4ª parte dessas 20 figurinhas deram quantas figurinhas? Então, quantas figurinhas o João vai trocar na hora do intervalo? Olha só, então a gente pegou as nossas 20 figurinhas aqui e dividiu, a gente tem 20 figurinhas aqui, e dividiu em 4 partes iguais. E coincidentemente aqui no nosso material, ficaram as linhas, ó. Então, cada uma dessas partes aí é uma 4ª parte. Olha só, 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4 aqui, tá bom? E aí, quantas figurinhas o João vai trocar? Olha só, ele vai trocar 1, 2, 3, 4, 5 figurinhas. E quantas figurinhas o João não vai trocar? Não serão trocadas. Bom, se ele vai trocar essa parte aqui, que é uma das 4 partes, vai faltar para ele trocar 1, 2, 3 quartos, não é mesmo?
Então, eu vou anotar ali que ele não vai trocar 3... Opa! Ele não vai trocar 3/4 de figurinhas. Que são quantas figurinhas, gente? Olha lá. 5, 10, 15 figurinhas. Interessante essa atividade, não é mesmo? Para finalizar, então, aqui a nossa atividade, olha só. Das figurinhas que não serão trocadas, o João vai dar a terça parte. Então, olha só. Agora, ele vai dar a terça parte para sua irmã. Quantas figurinhas ele vai dar para ela? Então, olha só, a terça parte, galera, é o quê? A terça parte é 1/3. Então, das figurinhas que não serão trocadas, que são essas 15 aqui que sobraram, o João vai dar a terça parte para a sua irmã. Como é que a gente pode fazer aí a terça parte? A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez com as tampinhas. Divide 15 tampinhas aí em 3 grupos, olha só, a gente tinha 4 grupos, aí eu tirei um, né? Mas você pode juntar todas as tampinhas, dividir as 15 tampinhas em 3 grupos e contar quantas tampinhas ficaram em cada grupo. A mesma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a terça parte de 15 é 5. 1/3 de 15 é 5, que são as figurinhas que o João vai dar para a sua irmã. Então, 5 figurinhas, né? E vou deixar aí para vocês esse desafio. A Cláudia comprou essas figurinhas da Copa e quando foi organizá-las, percebeu que a metade delas era repetida. Qual é a quantidade de figurinhas repetidas da Cláudia? Então, vai ficar aí o desafio para vocês contarem essas figurinhas aí do material, definir a metade delas, que é a repetida, e marcar aí quantas são as figurinhas repetidas da Cláudia, ok? Então, para essa aula, vou deixar aí de tarefa para vocês realizarem a atividade 2, compartilhando as suas estratégias de contagem e de divisão aí, de fração, com os seus colegas e o seu professor. Também realize com a orientação do seu professor a atividade 23.3 do EMAI de vocês, tá bom? Na aula de hoje, então, nós calculamos algumas partes das figurinhas da Copa e observamos a escrita fracionária delas, ok? Vou terminando aqui com o nosso formulário de avaliação para vocês me contarem o que acharam dessa estratégia aí de divisão de figurinhas da Copa, tá bom? Entrem lá no link e mandem para mim a avaliação dessa aula. Hoje eu vou ficando por aqui e toda semana você encontra no repositório de vídeos aulas inéditas de matemática para o 4º ano. Tchau, tchau!